Prezados alunos, o material a seguir é uma videoaula apresentada por mim, Rony Glauco de Mello, servidor do IFPE, com o material de estudos do IFPE para fins de atividades remotas no período da pandemia do Covid-19. Seu uso, sua cópia e/ou sua divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes, somente poderá ser realizado mediante autorização expressa minha e do IFPE. Caso contrário, vocês estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Voltamos, espero que vocês tenham bebido aí bastante água, né? Que a gente está falando de fogo aqui, então né, água pode ser útil. Né? Então vamos avançar um pouco aqui e falar sobre classes de incêndio, né? Classes no sentido de classificação. Não estou dizendo que o incêndio é melhor do que outro. Ah, meu incêndio é classe A. Não, não é isso, não é isso, né? Por que é importante a gente saber a classe do incêndio? Porque isso vai impactar completamente na forma com que a gente vai combater esse incêndio. Na aula 13 a gente vai falar sobre os métodos de extinção, ou seja, como a gente vai pôr fim ao fogo. E se a gente não souber qual é o tipo de incêndio que a gente está lidando, vai piorar a situação de maneira assim dramática. Então vamos lá. Né? Primeiro, os incêndios eles são subdivididos nessas classes aí, a classe A, classe B, classe C, classe D e recentemente classe K, que ela estava contida dentro dos incêndios classe B, mas ela é bastante específica e bem comum na vida da gente, quer dizer, pode ser bem comum e foi separada por essa necessidade. Então, vamos lá. Os incêndios classe A, né? São os incêndios mais comuns, aqueles que a gente está mais acostumado a ver e que, por exemplo, agora está no noticiário. Né? São os incêndios que ocorrem em superfície e profundidade, ou seja, ele queima ali dentro, né, e na superfície do material de sólidos comuns e deixam cinzas como resíduo. Ou seja, quando você queima madeira, ela queima tanto na superfície e vai queimando também por dentro. Né? E deixa no final ficar cinza como um resíduo. Então, tudo que você queima, que é um sólido comum e deixa resíduo, ele é um incêndio classe A. Né? Então, madeira, borracha, papel, madeira, borracha, papel, plástico, enfim, não consigo lembrar de outras coisas aqui. Mas enfim, são os incêndios que a gente está mais acostumado a ver. E a classe B, né? Aí já começa as particularidades. São incêndios que ocorrem em líquidos inflamáveis, líquidos combustíveis e gases inflamáveis. Essas características aqui, ó, líquidos inflamáveis, líquidos combustíveis, tem a ver com aqueles pontos que a gente falou. Ponto flashpoint, que em português eu esqueci o nome agora, mas foi o primeiro lá, ponto de combustão, fulgor, né? Ponto de fulgor, ponto de combustão, mas enfim, não para nós esses detalhes aqui nos líquidos e gases não vão fazer diferença, né? Ó, nessa classe, só a queima em superfície, você nunca vai ver um álcool queimando por dentro. Ele é só em superfície. Isso faz toda a diferença. Né? E não há produção de cinza. Então, tudo que a gente conhece como um líquido que pega fogo, um líquido que é combustível, álcool, cetona, acetona, gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante, enfim, querosene, tudo, né, serão, né, classe B. Classe B. Então, gás, o gás de cozinha, está vazando gás na sua casa, pegou fogo ali no botijão.
né? Não é um incêndio ainda, porque basta você, né, cortar lá o gás do botijão, passar a mão, botar uma superfície que o fogo se extingue. Então está controlado, né? Não confundir controle com medo. Mas se você tem uma unidade que está pegando fogo porque está vazando muito gás, né, uma unidade fabril, qualquer coisa, é um incêndio, né, classe B. E tem que ser combatido, né, de maneira específica, senão você piora a situação. Classe C, aqui tem um detalhe muito importante, né? São incêndios que ocorrem em equipamentos energizados. O que é um equipamento energizado? É um equipamento que está plugado à rede elétrica ou um equipamento que tem ali um fluxo de corrente, né, dentro dele. O equipamento ele pode estar momentaneamente desplugado da rede elétrica, mas ele tem um sistema capacitivo, digamos assim, entre aspas, bastante potente, né? Então, né, nesses equipamentos aqui energizados, né, a gente, por exemplo, não tem que tomar cuidado para não, quando estiver combatendo incêndio, não sermos vítimas da energia, né? Então, lembre-se que são, né, equipamentos ligados à rede elétrica, né? Ou tenha, deixa eu fazer uma tomadinha aqui, né, dos 3 pinos. Tá meio feia, mas vocês estão entendendo. Então, são equipamentos que estão, né, ligados à rede elétrica, eles estão energizados, estão com energia ali dentro. Não confundir com, né, equipamentos eletrônicos. Por exemplo, neste exato momento eu estou usando o meu notebook para gravar a aula para vocês. E ele está plugado, né, na rede elétrica. Então ele é um equipamento eletrônico e está energizado, mas ao lado está aqui o meu celular que não está carregando, né? Então ele é um equipamento eletrônico, só eletrônico. Então, se um equipamento eletrônico está pegando fogo, ele é classe A. Mas se é um equipamento eletrônico que está pegando fogo e está ligado na energia, ele é classe C. Então, professor, está pegando fogo no estoque das Casas Bahia. Eu duvido que no estoque todos os eletrônicos, os eletrodomésticos estejam ligados na tomada, né? Tá tudo encaixotado, né, em caixas com plástico, papelão e bastante isopor. Então são classe A. A partir de agora, se o showroom estiver pegando fogo, aí já é diferente. Porque no showroom está tudo ligadinho lá, ou pelo menos a maioria dos equipamentos eletrônicos estão ligados. Então, não confundir classe C ligado na tomada ou energizado. Se estiver desligado, classe A não ser que tenha, né, um poder capacitivo muito grande, mas assim, não vai ser o caso dos eletrônicos, né? Se meu notebook começar a pegar fogo, meu celular aqui começar a pegar fogo do nada, primeiro que eu vou correr, né? Se ele começar a pegar fogo do nada, eu vou pensar que está com um espírito aqui, um caboclo aí perigoso, o bicho pegar fogo do nada. Mas se eu não corresse, né, eu ia tratar o incêndio como classe A e apagar como se apaga o incêndio classe A. Desculpa. Não, classe A. Né? Ele está fora da tomada. Então eu poderia aqui agir, né, de acordo com os incêndios classe A. Classe D são os incêndios que ocorrem em metais pirofóricos. O que são metais pirofóricos? São metais que pegam fogo. Oxente, professor, e metal pega fogo? Pega sim. Você já viu alguém lixando algum metal? Você vai ver que as fagulhas lá de alguns metais, né, elas ficam incandescentes. Isso é o metal pegando fogo, né? Então, a depender do metal, você vai ter... E aqui tem os principais elementos que pegam fogo: sólido, sódio, lítio, metais presentes em fogos de artifício, que são responsáveis pelas cores dos fogos. Então, esses metais a gente não pode, por exemplo,
necessariamente utilizar água, né? Eu, como sou engenheiro químico, a gente durante o curso de engenharia química, a gente tem um experimento que é basicamente você criar uma bomba em laboratório, mas não é uma bomba que vai explodir tudo, não. É você pegar aqui um pedaço de sódio e jogar água, né? Sódio com água, H2O, ele explode, né? O sódio ele reage muito violentamente com oxigênio. E o que é que tem na água? Oxigênio. Então, se você pegar uma barra de sódio e jogar dentro da água, ela vai explodir. Então, você, né, um lugar que está pegando fogo e quando tem sódio, você não vai utilizar água. E o pior, mais engraçado, né? Que o sódio, para ele não pegar fogo, ele é, né, guardado dentro, por exemplo, de querosene, que pega fogo, né? Então, aí você tem uma mistura muito grande de classes de incêndio. Então, elementos de classe D, você vai utilizar, né, produtos específicos. Mas assim, é uma classe que dificilmente vocês vão ter acesso a ela, né? A classe D. Mas aí, como faz parte das classes de incêndio, eu estou falando aqui. E a classe K, né? A gente vai ver alguns vídeos, né? Um bastante interessante, que a legenda é um vídeo em inglês, mas eu peço que vocês vão lá, né, na legenda, nas opções do YouTube, né, quando vocês plugarem o vídeo, cliquem em gerar legenda, legenda em português, e vocês vão ficar assistindo o vídeo em inglês, né, com áudio em inglês e lendo a legenda em português. Se vocês acharem que está muito rápido, vocês conseguem diminuir a velocidade do YouTube. Basta pesquisar como botar a legenda em português no YouTube ou como reduzir a velocidade. Vocês podem botar tipo 0,75, né, 25% mais lento. Então, serão incêndios, né, de classe K. Né? Esse tipo de incêndio, por que ele é tão perigoso? Né? Porque ele é um incêndio que pode facilmente ocorrer no nosso dia a dia e ele é de dificílimo combate, né? Então, são elementos que ocorrem em materiais gordurosos, né, presentes, né, como ingredientes no nosso dia a dia da cozinha. Dificilmente você passa um dia da sua vida sem utilizar um desses elementos, né? Óleo, né, no seu dia a dia, azeite para quem gosta, gorduras de maneira geral. Ah, professor, eu não assa gordura. Claro que você assa. Você bota lá margarina ou manteiga, né? Então é uma gordura vegetal, se for margarina, banhas, né? Para quem gosta aí de carne muito gorda, então você tem ali a gordura que sai da linguiça toscana e etc. no churrasquinho, né? Vejam que quando a gente está fazendo um churrasco, mais uma dica aqui de churrasco, né? Quando você começa a botar linguiça toscana, que o fogo, que a gordura começa a pingar, o fogo fica mais vivo, né, do que o carvão. Então é uma banha aqui pingando a gordurazinha do animal que agora está morto, né? Encapsulado dentro de uma linguiça. Então pega fogo e esse é um fogo dificílimo de apagar. E se você for usar o instinto natural, né, de tentar apagar fogo, né, de como a gente apaga comumente, né, de forma comum, que eu não vou falar aqui para não adiantar a próxima aula, você vai piorar a sua situação. Então esses incêndios classe K, eles são assim, perigosíssimos. Pronto, né? Nos vemos daqui a pouco. Tome aí outro gole d'água. E já já eu volto com os métodos de extinção de incêndio.